Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, né, para mais um trabalho da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Hoje, a nossa palestra, né, da segunda-feira. Né, hoje estamos ainda continuando de forma virtual. Né, mas daqui a pouco, um breve tempo, né, já começaram, todo mundo já tomando as vacinas aí. Daqui a pouco já vamos estar todos reunidos, né, nos abraçando, tá? Só aguardar mais um pouquinho. E hoje vamos fazer a nossa mais uma reunião, né, de exposição da Sala Chico Xavier. O nosso irmão que vai fazer a nossa exposição dessa noite é o nosso irmão Manuel, e ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10. Os falsos profetas da erraticidade. E logo após a sua fala, a nossa irmã Inês vai fazer a prece final. E agora vamos ler aqui uma página do livro Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel. A página é a 109, a lição 109. E ela começa assim: Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes foram necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, né, pensando em Jesus Cristo, em Deus nosso Pai, aos nossos amigos espirituais, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos da guarda, todos os irmãos que trabalham no bem, né, aos companheiros espirituais da Sala Chico Xavier, né, e lhe agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de aqui estar, Senhor, para mais um trabalho, para mais um dia, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dá força para continuar, para seguir adiante à frente. E, Senhor, lhe pedimos por todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram, Senhor, ouvindo, né,
essa programação dessa noite, que as tuas bênçãos de paz, de amor, possa tocar, que possa ir ao encontro de cada irmão, a cada família, Senhor, em cada pensamento, dando força, coragem, fé, Senhor, para continuar, para seguirmos adiante. E pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram em dificuldades, nossos irmãos que estão nesse momento nas ruas, né, sem um teto, nossos irmãos que estão nos orfanatos, asilos, que estão nas prisões, nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos acometidos também pela Covid-19, nossos irmãos desencarnados, que todos possam, Senhor, receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor. E pedimos também pelo nosso irmão Manuel, que vai fazer a exposição dessa noite, que ele também seja envolvido pelo Teu amor, Senhor. Que cada palavra que ele falar, Senhor, que seja abençoada por Ti, e que possa chegar ao alcance de todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que Teu amor continue a nos inspirar, que nos conduzir, Senhor, até o Teu seio. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, Senhor, convidamos o nosso irmão Manuel para começar a sua exposição, né? Que Deus o abençoe, né? E que a Tua luz, que o Teu amor continue a nos iluminar. Muito obrigado, né? E logo após a palestra a exposição do nosso irmão Manuel, a nossa irmã Inês fará a prece final, tá? Fica à vontade, Manuel, né? Muita paz, uma boa palestra para você, uma boa exposição. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nos nossos corações, iluminando o nosso entendimento para o estudo da noite de hoje. Aqui falo eu, Manuel, da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, e desejando a todos boa compreensão, e esperamos poder auxiliar nos nossos raciocínios, contribuindo desta forma com a divulgação dessa doutrina tão abençoada que vem nos orientar a seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, o nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esta obra aqui. Espero que não esteja saindo ao contrário, né? Que a câmera frontal tenha faz esse milagre. Pois bem, então o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos estudar o item número 10 do capítulo 21. O nome do capítulo é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que nós estamos estudando é os falsos profetas da erraticidade, ou seja, os falsos profetas desencarnados, aqueles que estão do, entre aspas, outro lado, né? Vamos então à leitura desse item, de alguns trechos, né? Não vamos prolongar muito a leitura para não ficar uma coisa muito cansativa. Vamos fazer a leitura aqui de 2 parágrafos inicialmente. Vamos lá. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem e, para melhor fascinar aqueles que querem enganar para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim,
eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Pois muito bem, aparentemente, nós temos meios simples de identificar esses falsos profetas da erraticidade, aparentemente. Porém, o que acontece a maioria das vezes é que nós, normalmente, nossa natureza, né, nós somos orgulhosos, nós temos dificuldades em aceitar críticas e correções ao nosso modo de crer, ao nosso modo de trabalhar. Então, muitas das vezes, isso acaba possibilitando o cochicho, vamos dizer assim, de irmãos mal intencionados, que acabam nos afastando das pessoas que poderiam nos aconselhar para a observação do que eu devo ter como verdadeira caridade, como compreensão de uma doutrina de amor universalista, que ela quer unir em seu seio a verdade como um todo para que toda a humanidade possa ter acesso. Porém, como essa cegueira, né, nos torna de alguma forma presas fáceis de irmãos mal intencionados, nós acabamos tomando o nome que é citado em determinadas situações, né, em algumas comunicações, como vamos dizer assim, o benfeitor que poderia falar alguma coisa desagradável ou até trazer determinados sistemas que estão em completo desacordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Agora, esse tema ele é aberto ao público, né? Porque a verdade ela não tem que ficar fechada, ela não deve ser segregada, mas nós que somos tarefeiros de casas espíritas já temos alguma experiência em alguns momentos, né, de participações em grupos de estudos mediúnicos, e nós vemos muitas das vezes, infelizmente, as dissensões que acontecem entre nós. Muitas das vezes nós, é claro, discordamos do ponto de vista de algum irmão, e algumas vezes da forma como nós expressamos esse desacordo, né, com o ponto de vista do irmão, nós usamos de palavras um pouco mais firmes e às vezes contundentes e acabamos ferindo a suscetibilidade, ferindo o irmão, né? E muitas das vezes a gente acaba promovendo o afastamento das pessoas ao nosso redor por conta do nosso modo de nos dirigirmos, né? Vamos lembrar assim que, citando Emmanuel, né, aquele guia espiritual de Chico Xavier, né, o autor de diversos livros da doutrina espírita, como Pão Nosso, Vinha de Luz, né, livros assim que são bênçãos para as nossas vidas, e outros livros mais, né, como Ave Cristo, Paulo e Estevão, né, que são romances fabulosos, maravilhosos, ditados por esse espírito eminente, Emmanuel. E ele cita em alguns momentos que nós acabamos aceitando algumas sugestões que vêm de irmãos, vamos dizer assim, mal intencionados e que acabam, infelizmente, influenciando o nosso pensamento, e nós vamos permitindo o afastamento de irmãos tão queridos. Nós estamos direcionando esse assunto um pouco mais para o médium, porque não é um estudo mediúnico que nós estamos fazendo aqui, é uma reunião pública. Porém, como esse tema ele trata, aparentemente, como está no item, um pouco mais direto às comunicações mediúnicas, né, a forma de se orientar para evitar erros, então acaba a gente se permitindo direcionar um pouco esse entendimento nesse caminho. Mas é um entendimento que deve ser tratado de forma geral, né, global,
para todo ser humano, porque é importante que a gente tenha esse feeling, esse sentimento de bom senso, para a gente não se deixar levar por falsas ideias disseminadas em qualquer meio. Né? A gente vê aí as chamadas fake news, elas acabam atraindo a nossa mente para algumas coisas que a gente já traz de intenção. Né? Como dizem assim, cada peixe tem a sua isca. Então, de repente, aquilo que te atrai pode não me atrair, mas eu posso cair numa outra armadilha, né? E normalmente a gente é atraído por aquilo em que a gente tem uma certa paixão, alguma coisa que mexe com a nossa intenção, com o nosso desejo. E a gente acaba se permitindo ser envolvido e atraído. E isso se dá em qualquer circunstância, né? Imagina você, de repente, alguém fala, olha, você ganhou um prêmio, ganhou um dinheiro, e você, só que para você acessar esse valor, você precisa fazer um depósito numa conta. Você precisa, então, são coisas assim, só para a gente ter uma noção, não fugindo do nosso tema, que atraem o nosso orgulho, atraem a nossa atenção, né? Chamam a nossa atenção. Então isso se dá em qualquer meio onde o ser humano atua. E é claro, no campo psicológico, no campo mental, no campo espiritual, não é de outra forma. Então os chamados profetas da erraticidade, muitos são especialistas em enganar. Assim como você tem na Terra, encarnado, irmãos que são salafrários, que são golpistas e não se envergonham de usar nomes de autoridades, de utilizar selos, de utilizar frases de autoridades e formas de agir, como qualquer autoridade saberia e qualquer entidade usaria. Eles não se envergonham disso também no campo do outro lado da vida, no campo quando estão desencarnados. São muito perspicazes. E aí realmente não é muito fácil vamos dizer assim, de identificar ou mesmo de se policiar. Mas é importante isso, em se tratando de doutrina espírita, de ter sempre em mente bom senso e estudo e atenção no que se está fazendo, e sempre a consulta em diversas outras, no caso meio espírita, outras instituições espíritas. Fazemos parte de vamos dizer assim, de um conglomerado, né, de casas espíritas voltadas com a intenção de fazer o bem, de intensificar as ações em torno do estudo sério da doutrina espírita, do estudo sério do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso vai blindando a nossa consciência e o nosso modo de crer. Vamos mais adiante aqui, nos próximos parágrafos, para a gente reforçar o nosso raciocínio nesse estudo, tá bom? Vamos lá, adiantando aqui, ó, o que Kardec nos orienta. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, empregando a divisão e o isolamento. Pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias
e atos bizarros. E então há sempre um motivo legítimo de suspeição. Então o que a doutrina espírita orienta é que não existem, por exemplo, talismãs, rouparias diferentes, que não existem dias específicos ou horas específicas para a manifestação dos espíritos, né? Eles estão por toda parte, o tempo para eles tem uma diferença em relação ao nosso. Então não existe esse negócio de misticismo, de feitiçaria, tudo isso a doutrina espírita pôs por terra, tá? Esse medo, né, da morte, esse medo de ser amaldiçoado, de ser enfeitiçado, não é por aí. O raciocínio lógico nos orienta a ter bom senso, né? Vamos mais adiante aqui, olha. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médios sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, né, há um tempo atrás, logo assim que teve início aí, esse advento aí que nós estamos vivendo, da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, aconteceram comunicações diversas em muitos centros espíritas, cada um trazendo mensagens até bonitas. Eu vou lembrar aqui de uma, por exemplo, que nós tivemos a ocasião de conhecer e analisar, que dizia, naquela época, vamos dizer assim, hoje nós estamos em maio de 2021, e nós paramos as atividades presenciais nas nossas casas espíritas em torno aí de março, abril de 2020, e é uma comunicação muito bonita, sabe? Com linhas bem definidas, uma coisa bem, um texto bastante bonito até, mas que o irmão que assina, aquele espírito que assina essa comunicação, dizia que os espíritos estavam promovendo um avanço na humanidade e que no mais tardar em maio de 2020, isso já estaria acabado, a cura já estaria encontrada, já teria sido encontrada a cura e que tudo isso já estaria sendo vencido. Então, uma das coisas que Kardec nos orienta é que toda premonição ou toda previsão com data e hora marcadas tem que ter uma desconfiança da nossa parte. Os espíritos assinalam sim que a humanidade vai passar, está passando por um período de aprendizado. Isso é normal, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas com data e hora marcada, não dá para prever isso. Não é assim. A humanidade não muda de um estalo. Isso são períodos que a gente não percebe. Como Kardec gosta de dizer, como você não nota a diferença exata entre quando termina o dia e começa a noite, ou as tonalidades do arco-íris, você não sabe quando termina o vermelho e começa o rosa, ou quando termina o azul ou verde e começa uma outra cor, essa degradação, essa mudança, ela é, para o nosso sentido, um pouco imperceptível. Então também as previsões, aquilo que vai suceder na humanidade, na sua evolução, ela não é uma coisa prevista com data correta e horário marcado assim, não. São fases que nós estamos atravessando. Então, são comunicações que nós observamos. Mas como que se dá isso? Esse bom senso, muitas das vezes, e a maioria delas, é conseguido através de estudo, através de entendimento daquilo que a doutrina nos orienta, né? Vamos seguindo mais adiante aqui, o que Kardec vai orientando também nesse parágrafo, no próximo parágrafo aqui, olha. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos,
será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a autoridade moral dos chefes de grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Essa é uma comunicação do espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. Tá? Então nós no início citamos como sendo ditado falado por Kardec, não, é colocado aqui no grupo, mas é a mensagem, né, desse espírito Erasto, falando sobre esses profetas falsos da erraticidade. Então, sempre importante estarmos atentos a isso e entendendo que uma mensagem trazida por um espírito que se diz de nome, né, se ele cita um nome evoluído, vamos supor, se o espírito assina uma mensagem como Paulo de Tarso, é de se esperar que seja uma coisa bastante evoluída. Cita o nome de Santo Agostinho, né, de Sócrates, ou do próprio Cristo, há de se esperar, né, se desconfiar primeiramente, mas de se procurar entender realmente se há algum absurdo nisso, comparado com a vida desses espíritos nobres, se tem alguma relação mesmo com isso em realidade. É bom estar atento e tendo esse conhecimento sobre isso. Aí nós vamos complementando aqui o nosso estudo. Na própria comunicação aqui, há uma nota pedindo para a gente verificar lá na introdução do livro, deste livro aqui, sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. E aí nós vamos ler aqui um trecho do 6º parágrafo desse item 2 da introdução, que diz o seguinte: sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem e sistematicamente que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres, mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sobre nomes que tomam emprestado, para fazerem aceitar-se suas utopias. Disso resulta que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Então, bom entendimento é interessante para todos nós, né? Compreender que há necessidade de um bom senso, né? Deus de uma hora para outra iria destruir a sua humanidade, Deus teria se enganado em algum momento, Deus cometeu um pecado, Deus está aqui para
amedrontar todo mundo com vírus, para castigar, né, e a forra de alguma coisa. Jesus seria um espírito vingativo para ir à forra de determinadas injustiças, se ele perdoou na hora o mal que lhe foi feito há mais de 2000 anos atrás. Então é bom que a gente tenha esse entendimento, né? E vamos fechando o nosso estudo com uma frase que nós repetimos nos nossos estudos, que Kardec, né, que o professor Rivaio, antes de tornar-se Allan Kardec, como um homem de ciência, como pedagogo, como um homem que analisou friamente, sem paixão, os ensinamentos dados, trazidos e as respostas dadas pelos Espíritos, ele dizia o seguinte, e ele seguia fielmente esse seu preceito: melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. Isso basta para o nosso raciocínio. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós, que nós possamos continuar firmes no trabalho do estudo do Evangelho, no estudo das obras de Kardec, e levando a palavra de Jesus, a palavra de consolação e esclarecimento aos corações da humanidade inteira. Queridos irmãos, um beijo no coração de todos, que Jesus ampara-nos e tenhamos uma ótima semana e muita paz para o nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus Mestre amado, Maria Santíssima, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho. Que possamos, meu Deus, em breve, podermos estar reunidos na nossa querida Sala Chico Xavier. Te peço, Senhor, abençoe todos esses nossos irmãos desencarnados por esse Covid, em especial, Senhor, pela minha comadre, Sandra Helena. Que esses irmãos, Senhor, sejam recebidos na espiritualidade, de acordo com o merecimento de cada um. Abençoa, meu Deus, nossos irmãos suicidas, nossos irmãos que têm desencarne por acidente ou por qualquer outro tipo de doença. Abençoe a nós encarnados e que tenhamos uma semana tranquila, de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.